Sétimo ano, quarta aula das grandes navegações, quarta e última aula das grandes navegações. Na aula passada, nós vimos as viagens espanholas, o sucesso das viagens espanholas, a viagem de circunnavegação proposta por Colombo, e também vimos que Colombo, com essa ideia de fazer a viagem de circunnavegação, encontrou um território novo, encontrou o continente que hoje nós chamamos de América. Ao encontrar esse novo continente, mais tarde ficar constatado que de fato não eram as Índias esse o novo continente, foi preciso fazer acordos entre Portugal e Espanha para evitar conflitos quando encontrasse esses novos territórios. Então agora nós vamos ver como vai ficar essa situação a partir do momento que eles encontraram esse novo território, portanto, os novos mundos encontrados e a divisão dessas terras. Bem, nós vimos que Portugal ficou bastante focado no Oriente, porque eles já tinham conseguido chegar no Oriente e viram que o lucro obtido com a venda das especiarias que eles traziam do Oriente era muito grande. Mas a Espanha encontrou um território desconhecido. Então eles vão começar a dar uma atenção muito grande para esse novo território. E aí, como eu disse na aula passada, o Américo Vespúcio foi o navegador que confirmou, de fato, as terras encontradas por Colombo, encontrados pela coroa espanhola, se tratava de um novo continente. Estou colocando entre aspas novo continente, porque é claro, o continente já estava aqui. Novo em sentido de conhecer a existência dele na perspectiva dos europeus. E aí será o Américo Vespúcio, o homem homenageado, que dará nome ao continente América. Que, como eu disse na aula passada, os continentes conhecidos, a Europa, a Ásia e a África, como tinham nomes femininos, permaneceram nesse modelo com o nome feminino aqui na América também. Bem, Portugal e Espanha dominavam as grandes navegações. Praticamente só dava Portugal e Espanha. Então, para evitar conflitos na descoberta desses novos territórios, eles combinaram uma divisão desses territórios. Portugal e Espanha são dois países católicos. Então, eles recorreram a uma autoridade que ambos consideravam superior e que tinham a certeza que, ao fechar o acordo, tanto Portugal quanto Espanha iam acatar a decisão. Recorreram então ao Papa Alexandre VI. E o que ficou determinado então? Bem, traçar uma linha, nós vamos ver no mapa depois, traçar uma linha imaginária na vertical a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, como que ia funcionar isso? Saindo de Cabo Verde, navegavam a oeste 100 léguas. Ao chegar naquele ponto, imaginava-se uma linha na vertical e depois disso, todas as terras que estivessem a leste desta linha pertenceriam a Portugal. As terras a oeste desta linha pertenceriam à Espanha. Este acordo, essa determinação, ficou conhecido como Bula Intercoeteira, de 1493. No entanto, o rei de Portugal não concordou com este acordo. Achou muito pouco essa distância e pensou que poderia ser prejudicado, então ele não aceitou a Bula Intercoeteira. Então é feito um novo acordo, um novo tratado. Agora, o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Este é o mais famoso, que é muito semelhante à Bula Intercoeteira. Qual vai ser a diferença? Vai passar de 100 para 370 léguas de Cabo Verde. Então, antes, na Bula Intercoeteira, saía de Cabo Verde, navegava 100 léguas, imaginava-se uma linha. O que estava a leste era da Portugal, a oeste era da Espanha. Agora, navega-se 370 léguas para imaginar essa linha. E aí continua a mesma coisa. Terras a leste a Portugal, terras a oeste pertencem à Espanha. Vejam só aqui neste mapa. Então, o ponto tracejado era a linha do Papa Alexandre VI, que na Intercoeteira. E a linha, sem ser a tracejada, então representa o Tratado de Tordesilhas. Vejam aqui, nós temos as ilhas de Cabo Verde. Portanto, se navegasse então a 100 léguas, esta aqui seria a linha imaginária, portanto, Portugal ficaria apenas com esse pedaço, embora Portugal ainda não soubesse que existissem essas terras.
Com o Tratado de Tordesilhas, avançou essa linha, portanto, toda esta parte passa a ser de Portugal. Aqui tem um ponto importante. Até pouco tempo atrás se ensinava que a descoberta, o achamento do Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil havia sido por um acaso. Houve uma tempestade, alguns navios se perderam e acabaram encontrando o território aqui. Mas o fato do Tratado de Tordesilhas ter sido assinado em 1494 e Cabral ter chegado no Brasil apenas em 1500 é um forte indício de que Portugal, embora ainda não tivesse conseguido chegar nessas terras, eles sabiam da existência dela. Certamente não sabiam exatamente a localização e nem o tamanho dessas terras. Poderia ser uma terra muito menor do que ela é, ou poderia ser um arquipélago, ou seja, várias ilhas. Mas o fato de terem recusado a bula intercoeteira e forçado o Tratado de Tordesilhas com 370 léguas de Cabo Verde é um forte indício de que eles já acreditavam na existência de terras nesta região. Então, antes de encontrá-la, já fizeram esse acordo para que ela pudesse ser dividida. Então, isso é um fato, um dado muito importante. Bem, e para nós irmos para a nossa última etapa da unidade, vamos falar das viagens marítimas da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Países Baixos é principalmente a Holanda e a Bélgica, mas aqui no caso, sobretudo, a Holanda. Bem, Portugal e Espanha teve sucesso nas grandes navegações, como nós vimos, e tentou guardar segredo disso. Porém, as informações sobre as novas terras, sobre navegação em si, as técnicas de navegação e a descoberta de novas terras, claro que isso foi descoberto. E se espalharam, era uma novidade muito, muito importante naquela época. Então, Inglaterra, França e Holanda, vendo o sucesso de Portugal e Espanha, também se interessaram nas grandes navegações. No entanto, como já havia Portugal e Espanha encontrado esses territórios na América e ocupado todos eles, o que sobrou, entre aspas, é claro, para esses outros europeus? Sobraram as ilhas do Caribe e uma parte da América do Norte. Portugal e Espanha não se interessaram muito pela América do Norte, uma vez que, se você olhar no mapa, né, a localização da América do Norte e a da Europa está mais ou menos na mesma faixa, portanto, as condições climáticas são as mesmas. Tudo que se produz na Europa vai se produzir na América do Norte, tudo que se produz na América do Norte se produz na Europa. Portanto, não haverá aí uma novidade de produtos. Então, o Portugal e a Espanha não se interessaram por essas regiões, foi o que sobrou para a Inglaterra, França e Holanda. A maior parte desses territórios, como acabei de dizer, sob dominação portuguesa e espanhola. E aí, é claro, que esses outros europeus não concordaram com o Tratado de Tordesilhas. Porque veja só, como que apenas dois países literalmente dividem o mundo em dois, dividem os territórios do mundo só para os dois e simplesmente ignoram o resto. É claro que os outros países não aceitaram essa divisão, mas também não tinham condições de enfrentar Portugal e Espanha para tomar essas terras deles. Então começaram a praticar a pirataria. Quando navios de Portugal e Espanha passavam carregados de mercadoria, seja de especiarias ou seja de produtos vindos daqui da América, eles atacavam e roubavam essa mercadoria. E aos poucos começam a invadir terras de Portugal e Espanha. Eles ocupam. Se Portugal e Espanha resistir, tentar colocar eles para fora, eles vão se retirar. Mas, não havendo resistências, eles simplesmente invadiam. Então, nós aqui terminamos a nossa terceira unidade da apostila, as grandes navegações. As unidades que virão a seguir será consequência direta dessa unidade das grandes navegações. Por isso, se você não entendeu alguma coisa, retome todas as aulas dessa disciplina.